Ótimo domingo! Pessoal da sala, pessoal das sociedades do Brasil, bem-vindos ao Gabaritando Peça, unidade de todo o Brasil, de todo mundo. Unidade de Berlim, unidade lá em Fallujah. Temos o Damaso Internacional para todas as nossas unidades. Queridos, o evento Gabaritando Peça é um evento que tem parceria aí com o site da UOL, com o site da JC Concursos. A ideia não é te estressar, nem tampouco você começar a pensar: Jesus, eu não sei nada, Senhor, tudo aquilo que eu vi não é para nada daquilo que eu analisei, não. Mas é para você sedimentar realmente, verificar os principais itens, pontos, discutirmos juntos aqui peças, discutirmos junto questões com o intuito de prepará-lo nessa semana, para que você chegue aí na próxima semana, nesse mesmo horário, você vai estar acordando, vai estar ficando tranquilo, vai para o seu banheiro, ler uma revista Caras, para ficar abstraindo do mundo. E depois, quando você for para a prova, lembre-se que você não é o vigilante da rua, Então você não precisa chegar na semana que vem, 8 horas da manhã, com um livro de código todo... Evite esse tipo de coisa. Galera do bem, vamos começar então a tratar, e antes da gente começar a tratar efetivamente da peça, por si só que foi tratado nesse primeiro bloco, vamos só sedimentar algumas coisas importantes que a gente tem que saber para a peça, para que você não vá cometer gafes aí na semana que vem. Então, nós vimos algumas peças consideradas chave, peças mestras de direito tributário, e vejam que a estrutura das peças por si só, elas não se alteram. Você acompanhou comigo, você verificou que a máscara estrutural da peça é a mesma. Então lembre sempre que um dos itens importantes da peça é você primeiramente tentar entender o raciocínio lógico-jurídico empregado naquela peça. Então quando o examinador fez a peça, ele fez pensando, quando ele fez o problema, ele fez pensando numa defesa. Por mais que ele admita a fungibilidade, ele fez pensando numa linha de raciocínio. E a ideia é você tentar encontrar essa linha de raciocínio. Então nós temos desde a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, que você deve sempre analisar que essa ação pura e simples é uma ação que ela tem cabimento quando da inexistência de lançamento. Então você não analisa notificação, você não consegue enxergar no problema aviso de lançamento, você não tem um auto de infração, é aquela situação de foi promulgada tal lei e pretende iniciar a exigência. O contribuinte tem dúvida para saber se tem direito a isso ou aquilo, mas no peça você não consegue enxergar qualquer espécie de lançamento. Aí você tem a ação declaratória. Lembre do fundamento da ação declaratória, é importante, o fundamento, artigo 4º, inciso 1º do Código de Processo Civil, o 282 do CPC também. E lembre ainda que na ação declaratória, assim como na ação anulatória, nós sempre vamos pedir a tutela antecipada, salvo quando a lei vedar. Mas por que isso? Simples, galera. Isso não acarreta prejuízo, nem para sua nota e levando, a grosso modo, muito menos para o seu cliente. O máximo que o juiz pode chegar é falar, nego a tutela. Mas isso não vai acarretar prejuízo algum para o seu cliente. Então o que você tem que se ligar? Começa a analisar, fala, bom, não vi lançamento, tem o fundamento da declaratória, vou pedir a tutela antecipada. Então vai ficar aquele nome. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido de tutela antecipada. Lembre que, basicamente, para o nosso caso, a tutela antecipada, assim como a liminar no MS, não vai ter cabimento para a nossa matéria em 2 casos importantes. Compensação de crédito tributário. Então, para compensação de crédito tributário, não cabe tutela, consequentemente não cabe liminar, ou vice-versa, e também para liberação de mercadorias apreendidas quando advindas do exterior. Coisa que você tem que tomar cuidado também, porque o que não cabe a liminar e, consequentemente, a tutela,
é na primeira apreensão que é feita. Aquela apreensão que é feita antes do desembaraço aduaneiro. Desembaraçou a mercadoria, se em seguida foi apreendido, cabe o pedido? Cabe o pedido de liminar ou de tutela antecipada. Mas só se você ligar nessa parte da ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Vamos imaginar que a prova fala o seguinte para você. O contribuinte vem recolhendo o tributo, mas ele possui o direito, por exemplo, ele vai se aperceber que ele possui direito a uma isenção, que ele possui direito a uma imunidade, que ele estava pagando um tributo tendo esse direito. Lembre o seguinte, o poder público não vai chegar para o contribuinte e falar assim, querido, você tem uma isenção. Olha, Belo, não precisa pagar o tributo porque você tem a imunidade. Você precisa requerer ao poder público. Então, se você não faz o requerimento ao poder público, é fato, o poder público vai te cobrar. É natural que ele vai te cobrar. Então, eu preciso efetivamente fazer esse requerimento. Como eu já estou pagando o tributo, eu não posso simplesmente porque eu me peguei numa situação que eu estou pagando um tributo que eu pensava ser correto e agora ele se tornou indevido, eu não posso entender que ele é indevido agora e parar de pagar, porque o fisco vai fazer o quê? Ele vai continuar a cobrança, ele vai prosseguir com a inscrição individativa e vai promover a execução fiscal. Então eu preciso primeiro de uma declaração, de um provimento jurisdicional no qual fala assim, ó, realmente, de acordo com aquilo que você me pediu, existe uma falta de relação entre você e o Estado. Então você pede uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária e nesse caso, quando você faz isso e o juiz te dá esse provimento, automaticamente aquele valor passa a ser indevido. Ora, seria contraproducente você ter que entrar com uma ação declaratória para prosseguir depois com uma ação de repetição de indébito. Então o que você faz? Você pode fazer a acumulação desses pedidos e dessa ação. Então você faz uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, cumulada com repetição de indébito fiscal. Ora, nessa peça, eu também posso requerer a tutela antecipada. Para quê? Ora, para enquanto o mérito da ação não for julgado na sua totalidade, o fisco se abstenha de cobrar, prosseguir com a cobrança do crédito tributário. Então, neste sentido, o que você faz? Eu peço a tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Lembre que o fundamento dessa ação passa a ser o artigo 4º, inciso 1º do CPC normal, o 282 do CPC, o 273 do CPC, e importante, o artigo 165 do CTN. Só que você precisa discriminar qual inciso. Porque eles têm mais de um inciso, o artigo 165. Então você fala, não coloca só genérico, 165, coloca qual inciso por si só. Eu estava pagando por uma questão de erro. Ah, então é o inciso 1º. Que geralmente é isso, eu estou pagando por uma questão de erro. O erro ou foi meu ou foi da fazenda, mas foi um erro. Então, artigo 165, inciso 1º. Lembre-se que é condição sine qua non dessa ação você juntar o quê? O comprovante de pagamento dos tributos. Porque o juiz ele vai falar assim, ótimo, declara a inexistência da relação jurídica. Perfeito. A questão é, repetiu o indébito? Ah, agora eu não vou, então eu vou julgar parcialmente o pedido. Vou dar parcialmente procedente, porque realmente eu não tenho declaração da inexistência. No entanto, eu não tenho o comprovante do pedido para saber se você realmente assumiu o referido encargo para poder te dar o quê? A repetição dos valores. Então, é um pedido simples, é uma ação tranquila de identificar. Outra ação que você deve tomar cuidado. Eu estou lá, tranquilo, recebo um lançamento de um tributo ou uma autuação. Não realizo pagamento nenhum. Eu entendo que esta porcaria é indevida. Eu acho que efetivamente o lançamento ele tem que ser anulado, porque efetivamente eu entendo que não resta qualquer espécie de razão à fazenda pública. Então você promove uma ação anulatória de débito fiscal. Esta ação anulatória, e um item importantíssimo, ela inclusive tem cabimento mesmo depois que a execução fiscal
for ajuizada, desde que haja ausência de citação. Então, como é que eu vou fazer isso? Você só vai promover a ação dessa forma, a ação anulatória, quando eu tiver a execução, se porventura a expressão está ausente a citação. Vamos analisar de acordo com o que a GV propriamente determina. Então ela fala assim, ó, não teve citação. Pô, Caio, mas eu não posso presumir que houve citação, não. Como a GV, efetivamente, nunca pediu essa ação, e quem já pediu foi a CESP, o que a CESP fez? A CESP colocou o seguinte, para que eu possa ingressar com a ação anulatória já com uma execução fiscal em andamento, não pode ter citação. Então tem que estar expresso o quê? Que não foi citado. Então talvez a GV se utilize do mesmo quesito. Olha, não teve citação. Então vamos aguardar, sempre guardar dessa forma. Eu vou entrar com ação anulatória quando eu já tenho uma execução fiscal ajuizada, desde que o problema diga, meu filho, não tem citação. O cara teve execução fiscal, mas ainda não foi citado. Aí é ação anulatória. E essa ação anulatória, obviamente, cabe à tutela antecipada. Cuidado com o fundamento da anulatória. Tem galera esquecendo, o fundamento da anulatória é o artigo 38 da Lei de Execução Fiscal, da Lei 6830 de 80, e o 282 do CPC. Cabe também à tutela você citar o artigo 273 do Código de Processo Civil. Tudo bem? Galera do bem, pense que você realiza o pagamento de um tributo indevidamente. Se você realiza o pagamento de um tributo indevidamente, parte-se do entendimento que logo de cara, se é o pagamento indevido, se não há uma necessidade de declarar absolutamente nada, porque ele é flagrantemente indevido, cabe uma ação de repetição de indébito fiscal. Aí você deve tomar cuidado na prova, quando a prova coloca a possibilidade de que você tem aquele direito de crédito, mas continua tendo um débito para com a fazenda. Então ela está te levando ao entendimento seguinte, você vai entrar com a ação de repetição de indébito, mas o seu pedido vai ser de compensação. E lembre-se, como a prova é uma prova federal, você vai analisar esse critério da compensação apenas em se tratando de tributos federais, porque a compensação em tributos estaduais e tributos municipais depende efetivamente de lei estadual ou lei municipal. Nós não vamos ter acesso a isso. Então, nesse caso, em tela, a não ser que o problema diga que existe lei autorizando a compensação. Caso contrário, você não pode presumir a possibilidade de compensação. Só uma dica importantíssima. Tem uma galera errando na ação anulatória quando a gente tem a execução fiscal ajuizada. Galera, não é o juízo das execuções o responsável por analisar. O juiz da execução, ele vai analisar a execução fiscal. Ah, mas eu vou promover a ação onde? Meu querido, vai depender do tributo. Ou para o juiz federal da vara civil, da seção da subseção judiciária, ou para a vara civil ou vara da fazenda pública, se for do Estado. Então você não promove a ação anulatória no próprio juiz da execução, ele não tem competência para isso. Ele tem competência para apreciar a execução, por isso que vai juízo das execuções. Ele é juiz próprio da execução. Então eu vou promover a ação numa esfera, num juízo diferenciado. O juiz da execução, guarda, é só para execução e para exceção de pré-executividade. Só para execução e para exceção, só para defesa de embargos, execução propriamente dita, a questão de exceção de pré-executividade. Os demais analisam as outras ações, certo? Galera, é plenamente possível você ter uma ação declaratória e uma ação anulatória possibilitando a fungibilidade para o mandado de segurança. Lembre-se que o mandado de segurança ele sempre deverá ser impetrado no local onde ocorreu a lesão ou ameaça de lesão, ou seja, no local onde se encontra a autoridade coatora. Sempre no local do ato coator, ou no possível ato coator. Sempre ali é a competência. Nesse caso,
Guarda que o mandado de segurança ele tem uma estrutura própria. Eu preciso ter um direito líquido e certo, ou seja, não cabe dilação probatória futura. No mandado de segurança você não pode, se você tem dúvida se tem provas ou se não tem provas, esquece esta situação. Você não pode promover uma ação de mandado de segurança, você tem que necessariamente colocar uma ação ordinária. Então, neste caso, tomem cuidado. Quando que eu vou saber, Caio, se é mandado de segurança ou se é uma ação ordinária? O problema vai te dar algumas dicas. Dicas que o problema pode te dar. Ele pode pedir a questão de celeridade, a situação por si só é urgente, ele quer menos onerosidade. Nesse caso, ele indica a existência da autoridade coatora, ele traz a nomenclatura lá do agente público por si só. Então, são dados que nos levam a esse entendimento. Se você tem a questão específica de recusa no recebimento, dúvida ou bitributação reais, que te levam a entender que você realmente não consegue saber para quem deve ser pago, você move uma ação de consignação em pagamento. Galera, ação de consignação não cabe tutela. Não adianta você pedir, pelo amor de Deus, não vai pedir consignação com tutela, consignação com repetição. Não inventa a moda. É a ação de consignação em pagamento, ponto. Acabou. O fundamento vai ser tanto no fundamento do artigo 164 do Código Tributário Nacional, os incisos 1, 2 ou 3. E neste caso, 282 do CPC. Você vai também poder utilizar o artigo 890 e seguintes do Código de Processo Civil. Então, isso para a ação de consignação em pagamento. Agora, se tem execução fiscal e já se formou o processo executivo, se tem execução fiscal e você já tem uma citação, nesse caso você vai verificar o seguinte: eu só vou ingressar com exceção de pré-executividade se não tiver garantia do juízo. Então não tenho garantia. Eu não tenho lá a penhora, eu não tenho depósito, eu não apresentei garantia alguma. E quando da existência de nulidade absoluta do processo executivo, não tem outro cabimento para a exceção. A exceção só resta o cabimento quando inexiste garantia, mas eu não tenho garantia do juízo, e neste caso eu tenho alguma nulidade absoluta ou uma matéria de ordem pública que acarrete essa nulidade. Pau na exceção. Caso contrário, meu filho, embargos à execução fiscal. Está com dúvida se tem nulidade ou se não tem? Embargo. Mas, Caio, e aí nesse caso se não tem garantia, não tem nulidade absoluta? Você oferece a garantia. Você oferece a garantia nos termos do artigo 9º da Lei de Execução Fiscal. E aí uma dica, um detalhe importante. Nos embargos, você pode requerer o efeito suspensivo da execução, com base no artigo 739A, parágrafo 1º. Então, para embargos, 739A, parágrafo 1º. Se eu quiser pedir, no caso em tela, o efeito suspensivo na exceção, eu também posso, só que não com o mesmo fundamento. Porque a exceção não é ação. Exceção é exercício do direito de petição. Então você vai fundamentar no 798 do CPC, Poder Geral de Cautela do Juiz. Então o 739A, parágrafo 1º, é para embasar o efeito suspensivo nos embargos. O 798 do CPC é para embasar o pedido de efeito suspensivo na exceção de pré-executividade. Isso você não pode ter dúvida. Você não vai poder utilizar o 739A, parágrafo 1º, na exceção, porque você está dando conotação a embargos e vai estar errado. Não é. Tudo bem? Queridos, de posse dessas informações iniciais, eu só quero que um outro item você tome cuidado. Quando se fala em ação anulatória com repetição, por Deus, não é ação anulatória de débito fiscal. A ação anulatória de débito fiscal com repetição é tecnicamente incorreto. Você vai promover a ação anulatória só se for no caso de uma decisão administrativa. Então vamos imaginar o seguinte: eu peço
uma devolução de um valor que eu paguei indevidamente, eu peço a restituição pela via administrativa. E eu tenho a negativa pela via administrativa do direito de restituição. Então eu peço a restituição, é negado. Aí o problema vai te indicar o seguinte: o teu cliente quer a anulação do ato administrativo. Ele quer a anulação da decisão. Ora, se você pleiteia em juízo a anulação da decisão, é óbvio que neste caso, anulando a decisão, você vai ter o direito de repetição. Seria contraproducente você entrar com a ação anulatória para depois ter que entrar com uma repetição. Então você pode ingressar com uma ação anulatória de decisão administrativa cumulada com repetição de indébito fiscal. E aí, neste caso, o fundamento dessa ação, lá no artigo 169 do CTN e 282 do CPC, artigo 165, você vai colocar também dentro das hipóteses de repetição. Lembre-se, nesta ação é só o cabimento quando se quer anular a decisão administrativa. E qual é o prazo que eu tenho para isso? 2 anos contados da decisão administrativa denegatória de restituição. 2 anos para ingresso da referida ação. Tudo bem? Vamos juntos analisar então uma questão? Então vem aqui comigo. Veja aqui, o Estado do Pará decidiu realizar a desapropriação de grande área urbana e, para tanto, obedeceu todos os trâmites e requisitos exigidos pela legislação pertinente. Alguns contribuintes que tiveram seus imóveis desapropriados após receber todos os valores indenizatórios, eu vou passar à frente, incluíram-no em suas declarações de rendimentos como ganhos não tributáveis. Ocorre que o Fisco Federal intimou os referidos contribuintes para o pagamento do imposto de renda à pessoa física dos valores recebidos, realizando o respectivo lançamento do tributo. Alegou que os valores recebidos pelos referidos contribuintes a título de desapropriação são superiores ao custo de aquisição original dos respectivos imóveis. Os contribuintes consultam-nos a respeito da legalidade dessa cobrança e solicitam medidas urgentes que impeçam a cobrança do mencionado crédito tributário. Como advogado de todos os contribuintes ou de qualquer deles, redija a medida judicial adequada. Vamos agora, nós lemos o problema, vamos voltar e reler, e você vai fazer a mesma coisa que eu vou fazer quando você estiver vendo um problema. Você vai grifar os itens mais importantes. Então, primeiro, o Estado do Pará. Ele decide realizar uma desapropriação de uma área urbana, que, para tanto, obedeceu todos os trâmites e requisitos legais. Então, galera, é uma desapropriação lícita, legítima. Não há qualquer óbice que isso possa ser feito pelo poder público. Alguns contribuintes que tiveram seus imóveis desapropriados, após receber todos os valores indenizatórios, vamos passar à frente, incluíram-no, então eles incluíram, nas declarações como ganhos não tributáveis. O Fisco Federal intimou os referidos contribuintes para o pagamento do imposto de renda dos valores percebidos, realizando, olha a dica importante, realizando o respectivo lançamento do tributo. Ou seja, o tributo foi lançado. Alegou que os valores recebidos pelos referidos contribuintes
valores recebidos a título o quê? De desapropriação, são superiores ao custo de aquisição original dos respectivos imóveis. Os contribuintes consultam a respeito da legalidade da cobrança e solicitam medidas urgentes que impeçam a cobrança do mencionado crédito tributário. Como advogado de todos os contribuintes, ou de quaisquer deles, ou de qualquer um deles, redige a medida judicial adequada. Veja que nesse caso, vamos voltar, nós temos alguns itens importantes. Primeiro, trata-se de uma desapropriação que observou todos os trâmites legais. A desapropriação parte-se do entendimento que ela gera o pagamento de uma indenização prévia e justa. Foi pago os valores a título de indenização e essas pessoas pegaram os valores e inseriram onde? Na declaração como ganhos não tributáveis. O fisco federal intimou para pagamento do imposto de renda e lançou o tributo. Alegou que os valores recebidos pelos contribuintes a título de desapropriação, então existe aquele lucro imobiliário em tese, porque o valor original seria maior, né, inferior ao valor que eles ganharam a título de indenização. Então, pergunto para você, isso é problema do contribuinte? Aquilo que foi pago? Pagaram a mais. Recebi. A título do quê? De indenização. E aí, gente, lembra daquilo. Verbas indenizatórias não geram incidência de imposto de renda. Ora, nesse caso, pede para que você entre com uma medida urgente que impeça a cobrança do crédito tributário. Veja, gente, coloca advogado de todos os contribuintes ou de qualquer deles. Você não é besta. Para que você vai se preocupar em entrar contra todos, filho? Em fase de todo, a favor de todos? Não. Não está falando que você pode entrar contra um? Qualifica o desgraçado, filho. É um só. Você vai lá, professor, como é que eu qualifico todos eles? Para quê? Larga de ser besta. Você está fazendo na prova. Se fosse na prática, óbvio, você vai defender todos eles. Cobrando os honorários devidos de todos. Agora, na prova, faz o que é mais fácil. Então, primeiramente, analisando essa questão, qual é a peça efetivamente adequada para a gente? Veja, você pode tanto realizar a impetração de um mandado de segurança, e aí nesse caso, esse mandado de segurança com pedido de liminar, como também nada obsta você fazer o quê? Uma ação anulatória de débito fiscal. Aí você vai fazer o quê? Com pedido de tutela antecipada. Então, beleza. A gente já identificou, vocês viram que vocês estão safos. É só fazer isso, gente, na prova. A prova ela não vai ter mais dificuldade que isso para identificar. Lembre-se que quem está exigindo é o fisco federal. Se trata de imposto de renda. E identificam o estado que está fazendo isso, dentro da localidade. Então, o meu endereçamento correto passa a ser o quê? Excelentíssimo senhor doutor, juiz federal da tracinho, pontinho, vara civil da seção judiciária do estado do Pará, ou do Pará. Olha que beleza. Tranquilo o seu endereçamento. Sussu. Qualificou, endereçou, perfeito. Galera, o preâmbulo você sabe fazer. No preâmbulo, você vai identificar um contribuinte, não é isso? Então, o que você vai identificar? Você não é besta, você vai identificar um só. Na hora de você identificar um contribuinte, você vai colocar contribuinte, que não está colocando nome,
Né? O que mais? Nacionalidade, estado civil, profissão, portador da cédula de identidade, RG número tal, né? Não vai colocar tal, você vai colocar pontinho, né? E devidamente inscrito no CPF, MF sob número, pontinhos, residente domiciliado na, você pode colocar estado do Pará, porque o problema te dá, né? Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência. Aí, se for um mandado de segurança, qual é o fundamento? Com fundamento nos artigos... Ai, Jesus, eu não lembro. MS, primeiro, artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal. Então, MS, artigo 5º, inciso 69 da Constituição. O que mais? A lei 12.016 de 2009, e também é cabível o 282 do CPC, impetrar o presente mandado de segurança com pedido de liminar. Pergunto, você impetra em face de alguém? Não. Você impetra contra ato ilegal e abusivo. De quem? Quem é a autoridade coatora naquele caso? Volta aqui no problema. Quem é a autoridade coatora? Foi indicado. Mas a gente sabe que se trata de imposto de renda. Sabendo de imposto de renda, ilegal e abusivo do ilustríssimo senhor delegado da Receita Federal do Brasil. No estado do Pará. Agente público encartado na Secretaria da Receita Federal do Brasil, vinculado à União. Por quê? Porque a legislação diz que eu tenho que encartar essa pessoa indicando a pessoa jurídica, lembrando que a Secretaria da Receita Federal é um órgão público, não é uma pessoa jurídica. Então, para qualificar a pessoa jurídica, eu coloco a pessoa jurídica, é melhor, União, pessoa jurídica de direito público interno, por meio de seu representante legal ou judicial, com endereço na. Aí você coloca o endereço. Olha lá, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos. Beleza. Sem estresse. Fiz toda a determinação da qualificação. Fatos, você sabe que você vai transcrever os fatos indicando o quê? Indicando a terminologia correta. Se é mandado de segurança, qual é a terminologia correta? Impetrante, impetrado. Se você tivesse que mover a ação anulatória, você moveria em face da União. E qualifica a União. Nesse caso, se vou utilizar o MS, eu qualifiquei, belezinha. Se for anulatória, você vai fazer do mesmo jeito, você só não precisa indicar o órgão pelo qual é indicado. Fato é transcrição do problema com a terminologia correta, adequada. Terminou essa parte, bom, qual é o fundamento? A tese jurídica que a gente tem que utilizar. A nossa tese jurídica é uma tese jurídica relativamente simples, concorda? Porque nesse caso, eu tenho primeiramente que explicar
para o examinador que o imposto de renda estabelecido no artigo 153, inciso 3 da Constituição, tem como fundamento o conceito de renda, que é o acréscimo patrimonial. Lembrando que o imposto de renda da pessoa física se sujeita também a duas legislações. A Lei 7713 de 88 e a Lei 9250 de 95. Então você deve já colocar que a renda é considerada acréscimo patrimonial. Sendo um acréscimo patrimonial, é possível sua incidência, mas que a jurisprudência já é cediça no entendimento que verbas indenizatórias não geram acréscimo patrimonial. E por quê? Porque verba indenizatória passa a ser uma mera recomposição da perda. Nesse caso, você vai citar sim a questão da desapropriação e provar lá na Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 24, que todo processo de desapropriação resta o pagamento de uma indenização prévia e justa. E a indenização é a recomposição pela perda do direito de propriedade. Eu perdi a propriedade. Não importa se o valor pago for um valor diferenciado do título original. Por quê? Porque nesta situação eu estou tendo uma recomposição de uma perda patrimonial. Eu perdi dinheiro, eu perdi propriedade, eu perdi um bem. Então eu não estou tendo nenhum acréscimo, eu estou tendo uma recomposição. Então essa recomposição não gera incidência de imposto de renda, porque justamente se trata de uma recomposição. E você vai expor todo esse detalhe importante, ok? Expôs, vai abrir um tópico, o quê? Se for no mandado de segurança, da concessão de liminar. E nesse tópico, dentro da concessão de liminar, você vai expor os requisitos do próprio artigo 7º, inciso 3 da Lei 12.016 de 2009. Você deve provar a questão do fumus boniuris. O fumus boniuris sempre será o quê? O direito violado. Nesse caso, qual é o direito violado? Não tem incidência de imposto de renda sobre verbas de caráter indenizatório, sendo inexigível, então, no caso, a multa, o lançamento tem que ser anulado. E qual é o perículo in mora? Ora, o perículo in mora passa a ser justamente a questão da inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, acarretando pesadas multas sobre o particular ou até mesmo inviabilizando economicamente aquele particular, aquele contribuinte. Beleza. A mesma coisa você faria na tutela antecipada. Só que a diferença é que você vai colocar a prova inequívoca da verossimilhança, que a finalidade é a mesma, e o dano irreparável ou de difícil reparação, que é a mesma coisa, requerendo o quê? A suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E essa suspensão da exigibilidade do crédito será nos termos do artigo, se for o mandado de segurança, no 151, inciso 4, em se tratando de MS, ou artigo 151, inciso 5º, em se tratando de tutela antecipada, nos casos das demais ações. Fiz isso.
Vou para o pedido. Lembre-se que o pedido no mandado de segurança, ele tem certas especificações. Então, se eu tiver que fazer o pedido, vou passar aqui à frente. Se eu tiver que fazer o pedido no MS, o pedido passa a ser primeira concessão o quê? De eliminar. Com qual a finalidade que você quer eliminar? A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, lá nos termos do artigo 151, inciso 4 do CTN. Você quer o quê? A concessão da segurança em definitivo. Com qual finalidade você quer a concessão da segurança em definitivo? Para fins de anular o lançamento do tributo, anular o débito por si só, e você fundamenta o direito. Pede-se a notificação da autoridade coatora, pede-se a intimação do Ministério Público, pede-se a condenação em custas, nunca em honorários, só em custas, e pede a citação da União, na pessoa do seu representante legal, para integrar a lide na condição de litisconsorte passivo. Não vai abrir um tópico das provas, porque não tem provas, é MS. Mas você abre um tópico, o valor da causa. Dá à causa o valor de R cifrão. Termos em que pede deferimento. Local, data, nome e assinatura. Gente, não coloca seu nome, não coloca local, não coloca dado nenhum, não identifique sua peça. Não traz dado nenhum. Se o problema não trouxe o dado, não é você que vai trazer. Então não traga o dado. Então, simplesmente, vou fazer esse é o pedido mais elaborado, que é do MS. Se fosse o pedido de uma anulatória, o que você pede? Concessão de tutela, finalidade é a mesma. Procedência do pedido para fins de anular o débito tributário, o lançamento tributário, com base nos artigos que vão ser invocados no direito, citação, condenação em custas e honorários, provas, valor da causa, termos em que pede deferimento, local, data, nome e assinatura do advogado. Galera, a peça não vai ser mais complexa que isso. Tomara a Deus que não, mas eu creio que não vai ser coisa absurda. Então você consegue fazer a peça. Só lembre da parte estrutural que é importante. Só isso. O direito você vai desenhando dentro daquilo que você já tem estudado, dentro daquilo que você está aí focando. Fica tranquilo. Faça o rascunho da sua peça, não é necessário fazer o rascunho da peça inteira. Rascunho fundamento, rascunho pedido. Porque endereçamento você sabe, qualificar também fatos é transcrever o problema. Beleza? Vamos para o nosso intervalo. Na volta a gente prossegue com o nosso Gabaritando Peça.